Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que Deus permitiu ou permite que a sua influência seja esquecida em nós ou diminuída, reduzida em nós? Isso é uma realidade espiritual. Você já percebeu isto? Que a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano que passa, você tende a se esfriar na fé. A menos que você dê uma guinada, se você der uma guinada consciente, se esforçando buscar o Senhor, então você vai subir. Mas a partir dali, a tendência é ao esfriamento, a mornidão espiritual. Essa é a tendência de toda a água fervente. Você ferve a água, tem que ter fogo para ferver a água. Depois que você ferve, ela tende a esfriar em direção à temperatura ambiente. É assim. E nós sabemos que é assim. Para você aquecer uma água ou até mesmo fervê-la, você tem que botar fogo ali naquele ambiente. Espiritualmente, nós temos que conscientemente nos esforçarmos por subir, crescer espiritualmente, nos aproximarmos de Deus. Se você deixar as coisas do jeito que elas são, você não fizer força, você estará tendendo ao esfriamento e vai chegar na mornidão espiritual, que é talvez a pior coisa que possa acontecer com um cristão. Se ele se esfriar de vez, não é o pior, porque ele vai entender e poder voltar. O pior é o crente acomodado, o crente conformado na igreja, tradicionalizado. A igreja virou para ele uma rotina. Isso é o pior que pode acontecer, porque ele acha que está bem, porque vai à igreja de vez em quando, assiste a reunião, de vez em quando dá a oferta, o dízimo. Ele acha que está bem, mas na verdade está mal, muito mal. A Bíblia diz que seria muito melhor que ele se afastasse de Deus de vez. Pelo menos ele teria consciência de que está afastado. Mas quando ele está morno, ele está indo à igreja, mas afastado de Deus, porque afastado da obediência, da prática, da vida cristã, da fervura espiritual, ele está desobediente a Deus, mesmo indo à igreja. É o seu caso? Pois é, eu quero tomar o versículo, dos últimos versículos do livro de Josué, no capítulo 24, versículo 31, que diz o seguinte: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Isso, depois o povo se afastou completamente de Deus, não havia ninguém para lembrar. Enquanto a geração seguinte, a de Josué, vivia, eles ainda lembravam para alguém: cuidado, Deus não gosta disso, olha, cuidado, não faça isso, porque Deus disse na lei. Mas depois acabaram aquelas pessoas que eram a consciência do povo, as pessoas que chamavam o povo à presença de Deus. Nós vemos em nossos dias que ainda existem igrejas onde o ambiente social mantém as pessoas ali, mas já ninguém puxa para cima, ninguém chama para oração, para uma consagração, santificação. Igrejas onde isso já saiu de moda. Já não existem mais aqueles pioneiros fervorosos que eram pessoas de oração, que chamavam o povo à consagração, que exortavam as pessoas por andar errado.
E aí aquela geração já foi embora, não tem mais ninguém, cada um faz o que bem entende na igreja, e o pastor fica querendo manter todo mundo ali, passa a mão por cima, faz vista grossa, e cada um faz o que bem entende. Existem igrejas que hoje são uma vergonha para o Senhor, porque há de tudo ali dentro, eles permitem tudo, eles permitem, a expressão não é bem essa, é que todo mundo já está tão morno espiritualmente que não tem como puxar os outros para cima, para a fervura espiritual. Todos já estão acomodados, tradicionalizados, estão ali mornos espiritualmente. Não tem jeito numa igreja dessa de melhorar, você tem que sair dali. Se você quer amar aquelas pessoas, tem que sair dali para se consagrar a Deus, depois poder orar por eles ali e eventualmente encontrando um ou outro ajudá-los, mas você ficar ali, você vai ficar morno juntamente com eles também. A minha pergunta é: por que Deus permite isso? Ele sabia disto? Claro, Deus, através do Moisés, gastou, vou usar essa expressão, gastou todo o espaço do livro de Deuteronômio, na verdade foi uma sequência de pregações, chamados discursos, que Moisés fez durante poucos dias nas Campinas de Moabe, quando o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. A essência do livro de Deuteronômio é essa palavra: lembra-te, lembra Israel, lembra da lei, lembra do que Deus fez, dos milagres que ele operou, lembra. E o livro de Deuteronômio é uma espécie de compêndio de registros, tanto de ordens de Deus que compunham a lei escrita, quanto testemunhos a respeito do que Deus tinha feito, e exortações que eram os juízos de Deus. Olhem, se vocês não andarem assim, Deus vai fazer isso ou aquilo. Capítulo 28 é tremendo de Deuteronômio. Se vocês obedecerem, vão ser bênçãos, e todas as bênçãos virão e alcançarão vocês. Mas se vocês forem rebeldes, todas essas maldições virão sobre vocês. E os alertas e mais alertas. Essa expressão é muito forte no livro de Deuteronômio. Lembra-te, Israel, lembra. Nós cristãos temos que estar lembrando uns aos outros. Meu irmão, cuidado, Deus é fogo consumidor. Está brincando com o pecado, meu irmão? Você está gostando do mundo, correndo atrás de dinheiro, prazeres, sexo, diversões. Meu irmão, lembra que isso aqui é passageiro. Nós estamos a caminho de uma jornada eterna. A eternidade não é semelhante a essa brincadeira passageira que nós temos aqui na terra. Cuidado, meu irmão, acorda, minha irmã, vamos buscar o Senhor. Essa geração está acabando também, como na época do Josué, aquela geração seguinte que ainda lembrava o povo dessas coisas, começou a acabar. E aí todo mundo desbancou para o pecado, para a apostasia espiritual. Ninguém mais conhecia o Senhor, não queriam mais saber de Deus. Eu pergunto, por que Deus, sabendo disso, permite que a gente se esfrie? Eu penso o seguinte: isso tudo é resultado do que o Senhor disse numa palavra: morte. Ô Adão, se vocês desobedecerem, vão morrer. O que é a morte? É a separação, e a morte, na verdade, a gente já vai morrendo gradativamente. O tempo faz parte dessa condenação, desse juízo de Deus que se chama morte. A partir da desobediência de Adão, e a Eva acompanhou, nós vemos a morte chegar, e o tempo é limitado. Nós nascemos já morrendo.
Nós já nascemos caminhando para a morte. É um tempo determinado aqui na Terra, que ninguém sabe qual é esse tempo, mas que existe para cada um de nós. Esse tempo determina isto. Nós estamos aqui de forma passageira, debaixo da influência de Satanás, as consequências do pecado para prejudicarem a nossa fé. Tudo que há no mundo organizado, influenciado por Satanás, milita contra a nossa fé. A fé vai se esfriando. Jesus disse que iria chegar o tempo, e nós já estamos praticamente vivendo esse tempo, em que o amor se esfriaria de quase todos e a fé sumiria. Por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé ainda na terra? Pois é, nós já vivemos essa época. A fé vai se esfriando, sumindo. Em consequência, o amor também. Mas isto é a regra geral da natureza humana, por causa da atuação forte de Satanás através do mundo para nos desanimar, esfriar a nossa fé, nos fazer acomodar, e a nossa natureza decaída por causa do pecado ajuda. Nós vamos ficando velhos, desanimados, sem forças, vemos o tempo passar. Alguém que já tem 3, 5, 10 anos de igreja já começa a ficar desanimado, já não vê mais aquelas maravilhas, os milagres de antes, já não tem mais aquela força, as coisas de igreja já não são novidade mais, a pessoa já não vibra numa oração e buscar o Senhor, consagrar sua vida ao Senhor, e vai esmorecendo, vai se esfriando, a chama vai se apagando. Esta é a realidade. Agora, por que Deus permite? A impressão que eu tenho é que Deus fortalece o livre-arbítrio. Meu irmão, você pode ter recebido a maior bênção, se você se converteu, foi predestinado, etc. Você está muito bem. Daqui por diante vai só piorar, a menos que você se esforce por voltar ao primeiro amor, por buscar o Senhor. E cada vez a gente vai ter que se esforçar mais, redobrar o esforço. É a única coisa que a gente pode fazer, a nossa participação, entende? Deus fez tudo, trouxe você para o encontro com Ele, você se batizou, nasceu de novo, entrou na posse das promessas de Deus, mas a partir daí vai se esfriar. A menos que você se esforce. A sua participação é se esforçar. Não se acomode com a maneira com a qual você está vivendo, não se conforme com isto, faça um esforço. Mas a maioria dos crentes não faz um esforço, por isso que a maioria dos crentes não vai ser salva. A maioria dos crentes não será salva, segundo o que Jesus mesmo disse, porque eles não se esforçam, se acomodam. Quem não se esforça é porque se acomoda. Meu irmão, minha irmã, se você se acomodar, já está nesse caminho. Você pode ter certeza que amanhã e depois de amanhã você estará muito pior do que hoje. Se você está fraco hoje, é pouca a esperança de você mudar, a menos que hoje você se esforce, você se redobre em busca do Senhor, em consagração, se humilhe diante de Deus e clame. A menos que você faça isto hoje, não tem futuro para você. Você conhece muitas pessoas que estão assim, desesperadamente buscando o Senhor, clamando a Deus, se esforçando, orando, chorando, buscando um avivamento pessoal. Você conhece muita gente que está assim? Não, a maioria nas igrejas está acomodada. A maioria, em qualquer denominação, a maioria dos membros nas igrejas está acomodada. A maioria dos membros nas igrejas está acomodada. É assim a situação. Mas Deus quer valorizar a individualidade. Cada pessoa tem que se esforçar. Busque o Senhor, clame a Ele, chore, jejue. Vá aos pés do Senhor, pedir para Ele renovar você, fazer você voltar ao primeiro amor.
Eu creio que Deus está segregando os crentes dessa maneira. Há crentes que receberam a graça com a ajuda de outros irmãos e nasceram de novo. Foi uma maravilha. Só que isso já passou por 5, 10, 20 anos e hoje a realidade dessas pessoas é triste. E se eles não se esforçarem por voltar ao primeiro amor, vem a condenação que Jesus trouxe lá no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja em Éfeso. Você entende? Meu irmão, minha irmã, acorde hoje enquanto é tempo. Se desespere em oração em buscar um renovo na sua vida, porque senão não tem futuro para você. O amanhã é sempre pior do que hoje, a menos que você se esforce desesperadamente. A maioria dos membros na igreja não faz isso, mas você, se quer a salvação, tem que fazer. Volte ao primeiro amor, se decida clamar a Deus, chorar, buscar a Deus com intensidade para recuperar aquele estado de quentura espiritual. Caso contrário, você estará na condenação que a Bíblia traz para todos os mornos espiritualmente. O Senhor diz: estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você é morno. Minha irmã, meu irmão, receba essa exortação e acorde hoje. Se desespere por buscar o Senhor hoje de todo o seu coração.